a tensão total do solo. A tensão total está relacionada com o peso próprio do solo. Vamos ao quadro. Então, a tensão é transmitida pelo contato entre os grãos, uma vez que essa água que está aqui presente na estrutura do solo vai embora. Então, eu carreguei esse solo, ele recebeu uma carga e até que essa água dissipou, sobrou somente os grãos do solo e um pouquinho de ar. Quando essa água foi embora, quem passou a receber essa solicitação que está aqui sendo imposta foi o próprio grão. Então, essa tensão total está lá sendo transmitida pelo contato entre os grãos. E ela depende do peso próprio da camada de solo. Então, toda vez que eu quero saber a minha tensão total, eu vou olhar para tudo que tem no meu perfil. Digamos aqui que eu tenho um perfil de argila, mais um perfil de areia. E eu quero saber a tensão que age aqui nesse meu ponto A. Então, eu vou olhar tudo que tem para cima, essa minha camada de argila, essa minha camada de areia, e eu vou fazer essa consideração, então, lá no meu cálculo, para eu saber a tensão total. Parte dessas tensões é suportada pela água presente nos vazios. Como eu disse, se você colocar uma sobrecarga sobre essa sua estrutura de solo aqui, a primeira parcela que vai receber essa sobrecarga é a água. Então, a água recebeu essa sobrecarga. No momento em que ela foi recebendo o suficiente e ela adensou, foi o suficiente para a estrutura adensar, essa água vai embora e aí quem passa a receber essa mesma sobrecarga, que a sobrecarga continua lá. Você fez sua edificação, a sobrecarga continua lá. Então, quem passa a receber essa sobrecarga é o próprio grão do solo. Tudo bem? Vamos ao quadro. Então, o peso próprio do solo deve ser considerado, sim, no cálculo para o dimensionamento de fundações. Eu estou falando fundação aqui em função de uma sapata, uma estaca, mas a gente precisa lembrar que a fundação está segurando o quê? Uma edificação. Então, às vezes eu estou falando de fundação somente, mas eu posso também querer dizer um reservatório, um silo, qualquer tipo de carga que vai fazer um peso próprio lá no meu perfil de solo, tudo bem? O peso próprio varia de acordo com a profundidade, por quê? Porque eu tenho uma determinada camada de solo e essa camada de solo tem uma altura 1. Eu tenho uma determinada camada de solo abaixo que tem uma altura 2. Então, o peso próprio que vai ser considerado aqui vai ser o gama desse solo 1 vezes a altura do solo 1. Nessa parcela, o gama do solo 2 vezes a altura do solo 2. Então, varia com a profundidade. E as tensões geostáticas vão ser definidas pela somatória das tensões devidas ao peso próprio de cada uma das camadas presentes no perfil. Se o meu ponto de interesse é esse ponto A, toda a minha tensão total que vai ser considerada no ponto A vai ser a camada 1 mais a camada 2. Então, todas as camadas precisam ser consideradas lá no cálculo. E aí, olha aqui, tem um desenho com 3 diferentes solos. Solo 1, solo 2, solo 3. Então, a tensão que vai ser gerada no solo 1 vai ser transmitida ao solo 2. Então, essa minha primeira camada de solo 1, com peso específico 1, uma altura 1, vai transmitir uma carga para o solo 2. Essa carga do solo 2 vai transmitir lá para o solo 3. Então, esse solo 3 vai receber o solo 2 mais o solo 1, certo? Então, eu vou somando tudo ali que está sendo recebido. Então, a tensão gerada no solo 1 é transmitida ao solo 2, a tensão gerada no solo 2 é transmitida ao solo 3 e, por fim, as tensões geostáticas vão considerar o peso específico do solo e a espessura da camada. Como eu disse no quadro anterior, eu vou sempre vir com o peso específico da camada vezes a altura dessa própria camada ali. Então, lá na frente, eu consigo construir um diagrama das tensões totais, que é esse diagrama que está aqui, né, desenhado no perfil de solo. O que ele está dizendo para mim? Que eu fui lá e considerei o peso próprio dessa camada de solo 1, fazendo peso específico vezes a altura de solo 1, considerei o peso específico 2 vezes a altura do solo 2 e o peso específico 3
vezes a altura do solo 3. E essa contribuição aqui é o resultado da minha tensão total. E lá na frente eu consigo traçar esse diagrama. Tem uma coisa importante, né? Eu estou falando ali de um solo que não está saturado. Ou seja, ele não está imerso em água, não tem o nível d'água. Mas, então eu vou utilizar para isso o peso específico do solo natural. Se eu tiver com uma camada de solo que está abaixo do nível d'água, ou uma camada de solo submersa, eu vou precisar fazer a mudança do peso específico para o peso específico submerso ou o peso específico do solo saturado. Então, essa parcela do peso específico, ela é influenciada pela água, tá? Então, na hora da gente fazer o cálculo ali, peso específico vezes a altura da camada, eu vou sempre levar em consideração se o solo está seco, se o solo está saturado, porque isso vai influenciar, né? A gente sabe que a água influencia ali de maneira, às vezes negativa, às vezes positiva para o solo, e nesse caso, reduz um pouquinho o peso específico que ele tem. Vamos voltar ao quadro. Então, grave esse diagrama, né, que ele vai ser sempre utilizado aqui, e esses pontos de tensão aqui, tensão do solo 1, tensão total do solo 2, tensão total do solo 3, a gente plota num gráfico em que é tensão no eixo X, profundidade no eixo Y, e aí, por fim, eu traço a linha dos diagramas. Então, eu posso fazer um diagrama para tensão total, eu posso fazer um diagrama para pressão neutra também, e um diagrama lá na frente para minha tensão efetiva. Sempre da mesma maneira, e ele vai ter a cara mais ou menos como aquele ali. No eixo X, as tensões, no eixo Y, a profundidade. A parcela da pressão neutra é a parcela que está relacionada à água, certo? Então, se eu tenho um perfil de solo que está saturado ou que apresenta pressão, que apresenta nível d'água, eu vou ter que fazer a parcela da consideração da pressão neutra. Vamos ao quadro. A pressão neutra é a pressão da água no solo, tá? Então, sempre que vê aqui pressão neutra é dado em função dessa letra U. Então, vai estar relacionado com a água. Depende somente da profundidade da coluna d'água até o ponto em que se deseja saber a pressão. O que você quis dizer, professora? Que a pressão neutra, ela depende aqui da profundidade da água e, claro, do peso específico que eu tenho. Mas se o meu nível d'água começa um pouquinho aqui para baixo, o meu peso específico vai ser sempre o mesmo, porque é sempre o peso específico da água. Geralmente a gente considera ali como 10 kN por metro cúbico. Mas o que vai mudar aqui no caso é a altura da minha coluna de água. Então, nesse primeiro exemplo, a coluna de água começa aqui, ó, nessa profundidade que está lá dentro do solo 1. Então, se eu quiser saber o ponto aqui, lá embaixo do solo 3, eu vou considerar o peso específico vezes toda essa altura que está aqui sobre esse meu ponto, que eu vou chamar de B, vezes toda essa altura de solo. Se o meu nível d'água muda para essa nova linha aqui, essa nova configuração aqui embaixo, e eu ainda quero saber a minha pressão neutra lá no ponto B, a altura que eu vou considerar é essa altura aqui. É a altura do nível d'água que está acima do meu ponto de interesse. Então, a pressão neutra está relacionada com a água. A água é a primeira parcela que vai receber a tensão, a minha carga que eu apliquei lá no meu solo. Então, a minha estrutura são grãozinhos de solo, ar, água, e eu tenho aqui uma parcela de água nessa minha estrutura. Quando eu coloquei minha carga, a água vai suportar, em algum momento essa água vai embora, e aí, por isso que eu desconto essa pressão neutra. Porque ela me dá uma falsa impressão
de que o meu solo suporta uma maior quantidade de água, mas na verdade ele suporta essa maior quantidade de água, não, desculpa, uma maior quantidade de carga. Ele, na verdade, suporta essa maior quantidade de carga até um determinado tempo, que é o que a gente chama do recalque por adensamento, né? É o adensamento do meu solo. A partir do momento em que esse solo suportou, essa água suportou tudo que ela tinha que suportar, ela sai do vazio e aí a transmissão passa a ser entre o contato. Então, por isso que a gente desconta a pressão neutra, né? Por causa dessa falsa impressão de que o solo poderia suportar uma maior carga. Vamos voltar ao quadro. Lembre-se sempre de verificar se o peso específico da água está 10, às vezes ele pode estar também 9,8 kN por metro cúbico, tá? Aí depende da consideração do exercício que você está fazendo, enfim. Mas geralmente usa como 10 kN por metro cúbico. Quando a água presente no vazio se encontra sob a ação da gravidade, ela interage com cada grão de solo de maneira independente, aplicando pressões em todos os sentidos. E quando essas pressões em todos os sentidos são somadas, elas dão uma resultante que é nula. Essa água dentro do solo, essa pressão neutra, não promove movimentação dos grãos, tampouco modifica a estrutura do solo, porque eu tenho pouca água no presente nos vazios de solo, certo? E a tensão da água ocorre nos planos verticais e também nos planos horizontais, ou seja, ela atua ali meio que nas duas direções, né? Tanto que aqui está falando que quando a gente aplica uma pressão em todos os sentidos, lá na frente a resultante é nula. Tudo bem? Então, vou reforçar aqui o que a gente viu. Eu tenho o meu ponto de interesse, que é esse ponto B, que é onde eu quero saber a minha pressão neutra. Eu tenho um nível d'água começando aqui em cima. Se você vê um exercício ou alguma situação real em que o ponto B é o ponto que você precisa saber a pressão neutra, você vai fazer peso específico da água, que vai ser sempre o mesmo, vezes a altura em que eu tenho o meu solo. Então, vezes a altura que eu tenho a minha água, tá? Então, vou considerar essas duas parcelas. A altura da água vai depender aqui, então, dessa camada de solo. Lembra que a pressão neutra depende somente da altura de coluna da água? Porque esse peso específico aqui da água é sempre constante, é sempre um valor constante. Então, lá no meu ponto B, vai ser o peso específico da água vezes a altura. Digamos que essa altura aqui é 7 e meu peso específico é 10, então eu vou ter 10 vezes 7, que vai me resultar em 70 kPa. Tudo bem? Então, é dessa maneira que a gente calcula a pressão neutra. E guarda isso, a pressão neutra, a pressão da água, a água lá no solo vai receber de primeiro momento a carga, mas depois ela vai embora. Então, essa parcela de pressão neutra na mecânica dos solos não saturados entra como negativo. Tudo bem? Então, finalizamos o conceito de pressão neutra. Tensão efetiva considera a tensão total do meu solo e a pressão neutra. Tensão total do solo está relacionada com o peso próprio da camada de solo. Então, eu tenho lá meu ponto A dentro do meu perfil, quero saber a tensão efetiva que ocorre nesse ponto A. Olho para tudo que está acima desse ponto A, considero as pressões que estão sendo desenvolvidas em função das camadas de solo que estão lá em cima. Olho no meu perfil, verifico se tem pressão neutra, verifico se tem água. Se tiver, eu vou descontar essa parcela da pressão neutra lá no ponto A, sempre focando no ponto em que a gente tem interesse de fazer o cálculo. Então, olha lá no ponto A e aí desconta a parcela da pressão neutra na tensão total. Vamos ao quadro. Tensão efetiva vai ser a tensão referente às forças transmitidas pelas partículas.
Então, todos os efeitos que são mensuráveis, resultantes das variações de tensões nos solos, como, por exemplo, a compressão, a distorção, a resistência ao cisalhamento, são devidos a variações de tensões efetivas. Então, aqui de primeiro momento, estamos verificando uma tensão efetiva que ocorre num determinado ponto dentro do perfil, mas no momento em que você começar a calcular a resultante, né, de outras variáveis, como, por exemplo, resistência ao cisalhamento, compressão do solo, né, algum outro tipo de tensão, eles vão ser sempre referenciados com as tensões efetivas, tá? E quando você vê tensão efetiva, você já sabe que é a resultante da diferença entre a tensão total e a pressão neutra. Como estamos falando de tensão, a unidade de medida é kPa, ou seja, quilonewton por metro quadrado. Tudo bem? Então, na hora de fazer o cálculo, vai verificando se está usando as unidades corretas, porque às vezes você pode ter uma tensão muito pequena, achar que esse solo não suporta aquela quantidade de água que você está colocando, mas na verdade ele suporta porque você está errando a unidade. Então, presta atenção também nesse aspecto. Se um carregamento é feito lá na superfície do terreno, as tensões efetivas vão aumentar, o solo vai se comprimir e alguma água vai ser expulsa dos vazios, ainda que lentamente. Estrutura do solo, né? Partículas, água. Coloquei a minha carga aqui, a minha tensão efetiva, que é dado por sigma', vai aumentar, tudo bem? O volume do solo vai diminuir em função da água, que também vai embora, mesmo que demore muito tempo para que isso aconteça. Uma hora essa água vai embora, porque a carga que está sendo ali é uma carga muito grande e ela tá, se você fez uma construção, essa construção vai ficar lá por um bom tempo, o tempo suficiente para essa água ser expulsa dos vazios. Então, a tensão efetiva é responsável pelo comportamento mecânico do solo. Por isso que na hora da gente fazer a consideração da resistência ao cisalhamento, né, da compressão do solo, a gente vai trabalhar com tensão efetiva, porque é a tensão que está correspondendo ao comportamento mecânico do solo. Eu já estou eliminando a parcela da água, que dá aquela falsa impressão de que o solo suporta muito mais, e eu estou trabalhando com a tensão que efetivamente ocorre entre o contato dos grãos, por conta da saída da água. Então, essa tensão tem esse nome de tensão efetiva, porque é a tensão que efetivamente acontece lá em campo, né? Depois de um determinado tempo, aí que a água dos vazios do solo já foram embora, né? Já fluíram para algum lugar. O diagrama das tensões pode ser desenhado, então, no eixo X com as tensões em kPa. Quando tiver um diagrama de tensão, eu posso traçar a tensão efetiva, a tensão total e pressão neutra, todas elas dadas em kPa. No eixo Y, eu venho com a profundidade do perfil de solo, e aí, nesses pontinhos aqui, eu venho com o cálculo que eu fiz lá. Então, na minha profundidade de 3 metros, que é esse primeiro ponto aqui onde a gente está olhando, eu calculei a tensão total como o peso próprio do solo, né? Peso específico do solo vezes a altura da camada de solo que está sobre o meu 3 metros. A pressão neutra, se eu tiver água, nível d'água acima desses 3 metros, vai ser o peso específico da água vezes a altura do nível d'água, né? A altura que vai do 3 metros até o nível da água. Então, vamos supor que o nível d'água está aqui em cima. Essa altura aí de 3 metros. E, por fim, a tensão efetiva, que está aqui em vermelho. Então, tensão efetiva, pressão neutra, tensão total. A tensão efetiva, que vai ser a subtração entre a tensão total e a pressão neutra. Então, por isso que no diagrama de tensão, a tensão efetiva vai estar mais para cá, né? Mais próxima ao eixo Y. Por quê? Porque as maiores tensões são as tensões totais. Aí eu vou descontar essa parcela da pressão neutra e, por fim, o meu eixo da tensão efetiva vai estar aqui, né? Mais próximo ao eixo Y.
Então, esse é o diagrama das tensões efetivas. Vou sempre considerar tensão no eixo X, profundidade no eixo Y. E aí, se algum engenheiro olhar para esse gráfico, ele vai estar lendo o quê? Ele vai estar lendo como as tensões se distribuem ao longo da profundidade. Vamos olhar aqui para a tensão efetiva, que é esse gráfico que está em vermelho. No meu ponto de 7 metros, a minha tensão efetiva está aqui na ordem de 50 kPa. Mas lá em 12 metros, a minha tensão efetiva já subiu para quase 100. Então, eu sei que quanto mais profundo dentro do meu perfil, maior vai ser a tensão da carga que eu estou aplicando lá no topo do perfil, tá? Então, essa distribuição de tensão, ela vai se distribuindo aí ao longo de todas as camadas que eu tenho no perfil. Se eu tenho uma rocha limitando, essa tensão vai chegar lá na rocha e vai parar. Mas se eu tenho uma quantidade de solo, essa tensão se distribui ao longo do solo dessa mesma maneira. Então, esse foi o diagrama das tensões efetivas, certo? E com isso encerramos esse conteúdo das tensões efetivas. Então, agora vamos fazer uma resolução da SP com o diagrama, com a distribuição de tensões. Que tensões? Tensões totais, tensões efetivas e pressões neutras, que são as tensões que atuam lá no meu perfil de solo. Vamos ao quadro. A sua empresa foi contratada para fazer a execução de um galpão para a implantação de uma indústria de laticínios em uma cidade de médio porte. Então, a obra prevê um subsolo que vai ser destinado à produção e também à estocagem de vários produtos, cuja escavação terá profundidade de 3 metros. Vai ser construída uma câmara fria e você, como engenheiro dessa obra, dessa empresa, deve analisar as tensões no solo antes e depois da construção. Você verificou que a construção da edificação vai aplicar uma grande carga sobre o terreno da fundação, dado pelo perfil que nós vamos ver a seguir, e as escavações para a implantação da câmara podem modificar as tensões presentes no solo? O que você acha com o seu conhecimento relacionado à tensão? Quando eu escavo uma porção de solo, será que eu estou modificando a tensão na qual o solo está submetido? Como? De que maneira que essa tensão está sendo modificada? Aí ele pergunta também, o que é pressão neutra? Como ela pode influenciar na construção da estrutura? E, por fim, desenhe o diagrama das tensões. E aí, compare as tensões efetivas antes e depois da escavação do solo. Então, vamos dar uma olhada no perfil de solo. É esse aqui, composto por uma areia fina, uma argila mole e um pedregulho. Então, temos uma camada de 3 metros aqui, depois uma camada de 4 metros e, por fim, mais uma camada de 3 metros. Vamos começar a entender esse perfil. Tem o nível d'água? Tenho sim. Tenho aqui a 1 metro de profundidade. Então, se tem nível d'água, eu já sei que eu vou precisar calcular a pressão neutra também que está agindo dentro do meu solo. Peso específico natural desse solo é 19 kN metro cúbico, tá? Arrumem aí, é metro cúbico. E não metro quadrado, como está escrito aqui. Argila mole também, peso específico aqui de 16 kN por metro cúbico. E, por fim, o pedregulho de 21 kN por metro cúbico. Então, esse é o perfil. Tenho 3 camadas de solo, 3 alturas diferentes, tenho nível d'água. Vamos começar a entender esse perfil, então. Quando eu faço uma escavação, eu sei que eu vou causar um alívio no subsolo. Ou seja, eu vou diminuir a tensão. Por quê? Porque esse solo estava submetido a uma tensão e ele estava confortável com aquela tensão, né? Tinha uma camada de solo ali em cima do meu ponto, onde eu vou construir a fundação da minha câmara fria. Então, ele estava ali confortável, eu fui lá, retirei toda essa camada de solo e aí o peso próprio que estava agindo ali na minha cota onde vai ter a fundação,
aliviou. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela camada de solo ali em cima. Então, sempre que eu faço uma escavação, eu estou aliviando as tensões. Inclusive, deixo aqui uma dica de quando estar fazendo escavação, ficar atento se não precisa de escoramento, né? Ficar atento com conter esse solo do qual ainda vai ficar ali depois da primeira escavação, porque ele pode desmoronar em função desse alívio de tensão. Então, eu retirei a tensão, ele se acomoda e aí pode desmoronar, pode causar algum tipo de prejuízo dentro da sua obra. Então, fique atento a isso também. Vamos voltar ao quadro. Então, causei o alívio ali. E o que está acontecendo aqui? Eu tenho um diagrama de tensão, onde eu entro com a tensão total e a pressão neutra. Como que eu calculo a tensão total antes da escavação? Então, eu vou considerar todo o meu perfil de solo que eu tenho ali, né? Aquele primeiro perfil que era uma areia, depois uma argila, um pedregulho. E aí, a tensão total aqui. Por exemplo, esse caso que está 57, vai ser 19 do peso específico da minha areia fina, vezes a altura de solo dessa camada. Então, 3 metros, que resultou em 57, isso antes da escavação. Então, esse meu 57 de tensão total tá bem aqui, ó, a 3 metros de profundidade. Tudo bem? Depois lá que eu retirar a minha camada de areia, essas porções vão ser zero, né? Essa porção ali no 3 metros vai ser zero, porque a escavação vai fazer com que o terceiro metro passe a ser o nível do terreno. Então, depois da minha escavação, não tenho tensão total em função da carga que tinha, da sobrecarga que tinha anteriormente ali. E aí, prossegue o cálculo para 7 e 10 metros. Da mesma maneira, tensão total é sempre o peso específico do solo, vezes a altura do meu solo. Se o meu solo é uma areia, é uma argila ou um pedregulho, vai mudar isso aqui, o peso específico. E a altura da camada de solo a gente olha lá no perfil. E a pressão neutra? Como que eu calculo a pressão neutra? Pressão neutra vai ser o peso específico da água vezes a altura da camada de água também, em função do ponto 3, 7 ou de 10 metros. Então, para a escavação, vai ser necessário fazer o rebaixamento do lençol freático até pelo menos a cota -3. Por quê? Porque no meu perfil anterior, eu tinha um nível d'água que se iniciava aqui, a 1 metro. E a minha próxima camada começava em 3 metros. Então, a partir do momento em que eu retirei essa camada aqui, fiz uma escavação, eu vou passar a ter um nível do terreno que vai começar exatamente a 3 metros e com isso eu vou precisar rebaixar o meu nível d'água também a 3 metros de profundidade. Então, lá na profundidade máxima de 10, né, a tensão efetiva vai resultar, antes da escavação, como 94 kPa, porque eu tinha tensão total de 184, pressão neutra de 90. Então, 94 kPa. E depois da escavação, eu vou ter 57 kPa. Então, 127 menos 70. 70 por quê? 10 vezes a nova altura de coluna d'água, que agora vai ser 57. E aqui a gente tem uma tabela com as tensões geostáticas, que são as tensões efetivas, né? Então, no meu ponto de 3, 7, 10 metros, antes e depois da escavação. Ó, esse 127 aqui de tensão total tá exatamente aqui. E o 70, descontando a pressão neutra, que resulta lá na frente em uma tensão efetiva de 57 kPa. Tudo bem? Então, lembrem-se que essa tensão total, a escavação, no caso, ela vai aliviar toda a tensão que eu tenho presente no meu solo, certo? Então, dessa maneira, você precisa ficar atento aí. Veja só, no caso eu tinha 94 kPa e passou a ser 57, se eu não me engano. Então, olha o tanto de tensão que eu aliviei nessa escavação. Tudo bem? E essa escavação vai lá adiante, né, em movimentar o solo, fazer ele se acomodar. Então, por isso, você fique atento aí com toda a escavação, se você estiver na obra fazendo isso, e com seu projeto também. Já saiba que quando escavar, você vai estar aliviando uma tensão numa determinada profundidade, ao passo em que, quando você for carregar esse solo, também você vai estar criando uma tensão extra, né? Carregando de que maneira? Se eu colocar um aterro ali em cima, eu vou estar aumentando a tensão desse meu solo, certo? Então, finalizamos a ASP.
Água capilar no solo está relacionada com a água presente lá no vazio do meu solo, né? A água que está lá presente eu considero através da pressão neutra, faço todo um cálculo do peso específico da água, considero a altura de camada de água também que eu tenho em função dessa água, só que eu tenho uma água que está lá meio que escondida no meu vazio de solo, que é aquela água que é mais difícil da gente retirar, certo? E esse tipo de água a gente estuda em função da capilaridade. Vamos ao quadro. Então, a capilaridade vai ser o movimento da água que ocorre de maneira ascendente, sendo ocasionada por duas forças distintas: a tensão superficial da água e a atração da água em superfícies sólidas. As moléculas elas vão subir pelo tubo capilar até que ocorra o equilíbrio do seu peso próprio e da diferença de pressão, que vai criar nesse ponto um menisco. Então, se a gente olhar nessa imagem aqui, eu tenho um tubo capilar, e o que vai ocorrer? Essa minha água vai subir até ela formar uma barriguinha aqui, que é o que a gente chama de menisco. Por que essa barriguinha, ela se forma e ela não fica, por exemplo, em linha reta aqui? Porque eu tenho uma força de atração que faz com que a água suba pelo tubo capilar, e essa força de atração é maior aqui nos cantinhos. Então, por isso que a água faz esse formato, e ela sobe por conta dessa tensão superficial, né? E da atração ali entre as partículas de água. Lembrando que uma partícula de água é oxigênio com duas de hidrogênio, certo? E essas partículas são capazes de se ligar umas às outras em função aí das ligações químicas. E um tubo capilar são, no solo, por exemplo, um tubo capilar pode ser considerado o vazio que existe entre a estrutura, né? Então, esses vazios são pequenos e aí podem ser considerados como tubos capilares. Quando se coloca a água em contato com o solo seco, essa água vai ocupar os vazios do solo por capilaridade até uma determinada altura, que vai variar de acordo com o diâmetro dos espaços vazios. Então, veja só, se eu tenho um terreno pedregulhoso, a altura não vai ser maior do que alguns centímetros. Por que pedregulhoso? É um terreno com um solo de diâmetro maior, certo? O diâmetro ali do espaço vazio é maior, porque uma pedra se encaixa um pouquinho mais diferente do que uma argila, os grãozinhos da argila, certo? Em solos arenosos, pode chegar de 1 a 2 metros, enquanto em terrenos argilosos, que são solos finos, né, partículas mais finas de solo, elas podem chegar a dezenas de metros. Então, vamos olhar um gráfico aqui, que representa isso aqui que eu estou falando. Então, eu tenho uma porção de areia grossa e uma porção de areia fina. Veja como o tamanho da partícula da areia é bem maior, né? Então, o meu diâmetro do espaço vazio também é maior. Com isso, a força que esse solo tem de atrair, esses tubos capilares têm de sugar essa água que está subindo no movimento ascendente, que é o que a gente chama de capilaridade, é menor. Por isso que essa água sobe até uma determinada altura. Ao passo que numa areia fina, que eu tenho aqui grãozinhos menores, então eu tenho um espaço vazio menor, essa água consegue chegar a uma altura muito maior quando comparado com uma areia grossa. E aqui, nesse gráfico, eu tenho a ascensão capilar por tempo em dias. Se a gente vê a areia, olha o quanto que a areia sobe, né? Bem pouquinho. Quando eu estiver falando lá com uma areia mais siltosa, siltosa é esse gráfico aqui, ou argilosa, esse outro gráfico aqui. Então, o tempo é maior, né, para essa ascensão capilar acontecer, mas também a ascensão capilar é maior. Tudo bem? Então, se eu estou falando, vamos pensar o seguinte, eu estou lá numa praia e eu estou mexendo com areia, eu quero fazer um castelo de areia. Eu consigo mexer com essa areia? Porque ela consegue ficar molhada, certo? Então, como que essa estrutura para em pé, por exemplo? Porque eu consigo criar uma coesão aparente, que é a coesão de mentira, em função dessa capilaridade. A água sobe ali na areia e faz com que eu consiga moldar ela por capilaridade. Vamos voltar ao quadro. Temos também o conceito dos meniscos capilares, que é quando existe um menisco, a água se encontra em uma pressão inferior à pressão atmosférica. E aí a minha tensão superficial
provoca uma força P que vai aproximar as partículas. É isso aqui que vai criar aquela coesão aparente lá no meu solo. Então, veja só, a tensão superficial da água aumenta a tensão efetiva, conferindo ao solo a coesão aparente, que vai desaparecer no caso do solo se saturar ou secar. Então, ela tem esse nome de coesão aparente porque ela é uma coesão falsa, né? Ela é aparente só. Quando o meu solo arenoso está molhado, eu consigo moldar, consigo trabalhar com ele, mas quando seca, essa coesão some e aí o meu castelinho de areia lá da praia desmorona. Entenderam? Então, esse é o conceito da capilaridade no solo. Existe uma parcela da mecânica dos solos que estuda a interação, né, da mecânica dos solos não saturados. Então, tudo que vimos em função da tensão efetiva, da tensão total, pressão neutra, ela está relacionada com a tensão em solo saturado. Quando eu mudo a chavinha ali da mecânica dos solos e começo a estudar a mecânica dos solos não saturados, eu tenho um outro tipo de análise a se fazer. Por exemplo, na mecânica dos solos saturados, a estrutura do meu solo é composta por 3 fases. Uma fase sólida, que é a própria partícula do solo, uma fase líquida, que é a água que está presente no vazio, e também uma fase gasosa, que é o ar que está junto ali presente no vazio. Quando eu estou estudando a mecânica dos solos não saturados, eu tenho, além dessas 3 fases, uma quarta, que é formada pela membrana contráctil, que vai estar na interface ar-água. Vamos ao quadro. Então, ela é formada por um sistema constituído pelos grãos do solo, ar, e essa água, e também essa membrana contráctil que vai estar na interface entre o ar e a água. Essa membrana se comporta como uma capa elástica com a capacidade de exercer uma tensão de tração entre as partículas no solo, determinada de tensão superficial. Então, essa capa vai estar ali protegendo, né, a partícula do solo, protegendo o contato entre entre o ar e a água, e ela vai criar uma tensão superficial que vai dificultar aí a interação entre as partículas, ou facilitar, dependendo do caso, né, se a minha tensão superficial for muito grande. E o que acontece de diferente, professora? A senhora está falando aí de tensão em solo não saturado. Eu vou ter o meu mesmo elemento de solo aqui, dado por esse cubinho. O que vai acontecer agora? Eu vou ter uma tensão que age na vertical, eu vou ter uma tensão que age na horizontal, mas acrescidas a ela, eu vou ter a pressão do ar e a pressão da água. Então, quando eu tenho uma tensão total menos uma pressão do ar, eu estou falando de uma tensão normal líquida. Quando eu tenho essa parcela de pressão do ar menos pressão da água, ou seja, eu estou falando ali na interface da minha membrana ar-água. Eu acrescento uma parcela da sucção matricial, ou também pode ser chamada de sucção mátrica. E a minha tensão efetiva, que está ali tensão total menos pressão neutra, vai ser acrescida dessa sucção mátrica. O que vai acontecer? Nos solos saturados, eu tenho uma tensão efetiva dada pela tensão total menos pressão neutra, mas aqui nos solos não saturados, essa pressão neutra entra com o sinal positivo em função dessa sucção mátrica aqui que eu estou criando na interface. Então, a sucção pode ser compreendida com a pressão isotrópica da água intersticial, que faz com que o sistema água-solo perca ou absorva água, dependendo das condições do ambiente. E essa sucção entra no sentido positivo, porque ela faz uma sobrecarga extra aí nesse solo.
Então, se eu estiver fazendo uma obra que precisa de alguma consideração dos solos não saturados, como, por exemplo, uma barragem. Estou lá estudando uma barragem, eu sei que esse solo vai ficar em contato direto com uma água, aí eu faço a consideração, todo o cálculo do projeto, considerando o solo não saturado, e eu acrescento essa parcela da sucção, né, que vai estar ali criando uma tensão superficial extra no meu solo, fazendo um peso a mais. Então, alguns autores consideram que é mais interessante fazer o projeto em cima de solos não saturados, que daí a gente está fazendo aí um cálculo a mais, né, em função dessa sucção. Então, todas as tensões aqui vão ser acrescidas da pressão do ar e também da pressão da água, em função dessa nova membrana aqui, apareceu num quarto estágio. Então, a minha estrutura do solo, que antes era grão do solo, ar e água, agora tem uma membrana que está separando ali essa porção do ar com a água. Tudo bem? E aí, ela está dificultando que a água saia do vazio do solo, né? E também que o ar saia do vazio do solo quando eu estiver falando de uma compactação. Tudo bem? Então, tensão nos solos não saturados considera essa parcela da sucção mátrica, que está ali relacionada, ela vai fazer uma sobrecarga extra. Então, o que muda é que lá nos solos saturados a gente considera uma tensão, uma pressão neutra negativa, né? Que como se o solo estivesse suportando uma carga menor do que ele suportaria. E aí, lá na tensão dos solos não saturados, a gente considera a parcela da sucção. Em função da capilaridade no solo, a gente pode fazer uma aplicação numa SP. Então, vamos ao quadro para saber qual que vai ser a SP da aula de hoje. Então, para possibilitar a escavação do subsolo até a cota -3, vai ser utilizado o rebaixamento do lençol freático com escoras provisórias, tá? Então, quando eu estou rebaixando o lençol freático, em função da escavação, é necessário que a gente coloque escora para que esse solo não desmorone em cima de quem está trabalhando dentro da nossa obra, né? Fazendo a escavação. Então, uma das etapas para fazer o dimensionamento do escoramento vai ser a análise dos efeitos do rebaixamento do nível d'água, mesmo que ele seja temporário, né? Porque eu estou fazendo lá uma escavação no meu perfil de solo, que é uma areia seguida de uma argila, seguida de um pedregulho. Então, toda a minha camada de areia, que estava aqui, até 3 metros de profundidade, essa camada de areia vai ser escavada. E aí, o nível d'água que estava aqui em cima vai passar a ser aqui embaixo. Então, quais fatores da capilaridade devem ser analisados? E como será o efeito da capilaridade nesse solo? Então, relembrando o que é o conceito da capilaridade, a capilaridade é o movimento de água no fluxo ascendente, ou seja, que está subindo, né? Em função da tensão superficial que ocorre no meu solo. Então, se eu tiver uma partícula de solo, outra partícula de solo e um menisco aqui, ele cria uma tensão superficial que vai fazer com que as partículas se aproximem uma das outras. Então, ela vai se aproximar e vai permitir com que esse fluxo ascendente ocorra. Então, com o rebaixamento necessário para o processo da escavação, a gente pode perceber que a água, por capilaridade, né, vai se deslocar dos vazios do solo, e quanto mais fino for esse solo, maior vai ser a altura de água que a água vai subir. Então, para a areia, como é o caso do solo da obra, que é a primeira camada de solo que está sendo escavada, a profundidade de 3 metros de profundidade,
a altura da capilaridade pode chegar lá até 2 metros, mais ou menos. Como que eu sei que pode chegar até 2 metros? Porque a altura da capilaridade, né, a altura da minha ascensão capilar, depende do diâmetro do espaço vazio que eu tenho dentro do meu solo, que é essa relação aqui. H é 0,15 dividido pelo raio do espaço vazio que eu tenho entre o meu solo. Tudo bem? A capilaridade vai ocorrer por 2 fatores principais, que são eles: a adesão, que ocorre entre as moléculas de água e também os grãos de solo, uma vez que as características elétricas da água é atrair ou ser atraída por outras moléculas. Então, a própria molécula de solo e os grãozinhos podem interagir, né? Lembrando que o solo ele é composto por minerais. E esses minerais têm elementos químicos que podem interagir com a água. E também a capilaridade ocorre em função da coesão, que é a capacidade da água se manter unida e provocar o fenômeno da polaridade, que vai manter as moléculas de água ligadas no seu processo de subida. Então, veja só que é muito mais um problema relacionado ao processo químico que ocorre dentro do solo. Porque a gente não pode esquecer também que o solo tem lá os seus minerais, os seus elementos químicos. Então, esses elementos químicos facilitam, né, em função da coesão, vão facilitar com que aquela força que eu representei das partículas se unam, e aí com isso, quando elas se mantêm unidas, elas conseguem subir aqui no fluxo ascendente provocado pela capilaridade. E para minimizar o desmoronamento e também a instabilidade causada pelo efeito da capilaridade e da variação da umidade no talude de escavação, a gente pode utilizar a técnica como o escoramento do talude. O escoramento do talude é muito importante, dependendo do solo que eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando com um solo mais coesivo, solo coesivo seria um solo argiloso, por exemplo, né? Um solo mais fino, cheio de argila, cheio de coesão. Essa coesão possibilita que eu faça a escavação do solo até uma determinada altura, que é uma altura crítica ali de escavação. Mas a partir disso, eu preciso tomar cuidado com o escoramento. Ainda assim, às vezes, é possível de ver problemas, né? Mesmo que seja lá num solo argiloso, se de repente choveu muito e esse solo absorveu muita água, ele pode se tornar expansivo, né? Em função das partículas que estão dentro da argila. E aí, esse solo pode se desmoronar. Mas lembrando que se você estiver trabalhando num solo coesivo, como é o da situação problema, nesse caso aqui, é muito importante fazer o escoramento na hora da escavação, porque essa coesão no solo coesivo, quando ele está seco, não existe, né? Quando ele está saturado, temos a coesão aparente, mas quando ele está seco, essa coesão não existe. E aí, a partir do momento em que você fizer a escavação, esse solo pode vir a desmoronar. Então, lembre-se de fazer o escoramento para proteger quem está lá trabalhando na sua obra e também para você ficar em paz e ficar tranquilo, certo? Então, finalizamos o conceito aqui, a resolução da SP. O acréscimo de tensão devido ao elemento, né, a geometria da minha fundação, está relacionada com a carga que eu estou colocando lá no meu perfil de solo. Então, eu tenho um perfil de solo composto por areia, por argila, seja qual tipo de solo que você tem aí para trabalhar. E aí você foi construir uma casa, construiu a igreja da sua cidade, construiu um museu, enfim. Você colocou uma carga adicional que não tinha nesse solo. E essa carga vai provocar um acréscimo de carga lá na tensão efetiva. Tensão efetiva é tensão total menos pressão neutra. Então, essa carga vai ser acrescida lá na tensão efetiva e vai fazer com que modifique a tensão presente no meu solo. Vamos ao quadro.
Então, o solo pode ser estudado através da teoria da elasticidade. O que essa teoria quer dizer? Quer dizer que quando eu colocar uma edificação no meu solo, ele vai recalcar, mas quando eu tirar, ele vai voltar no mesmo lugar. Isso é só uma teoria, porque, em tese, né, lá na prática, o nosso solo não volta para o estado inicial. Ele é um material elastoplástico, então ele volta um pouquinho, mas ele permanece ali com a carga que foi adicionada. Então, ele recalca e fica, mas ele volta só um pouquinho. Então, comportamento elastoplástico. Mas para a gente entender o funcionamento do solo, é preciso, então, a teoria da elasticidade regida pela lei de Hooke. E aí algumas hipóteses são necessárias, como, por exemplo, solo contínuo, homogêneo e isotrópico. A relação entre a tensão e a deformação é linear. Solo contínuo, homogêneo, quer dizer que é um mesmo perfil de solo ao longo de toda a profundidade. Isotrópico, porque eu vou aplicar as minhas tensões e ela vai o solo vai receber a tensão da mesma maneira em todos os pontos, e a relação entre a tensão e a deformação é linear. Então, coloquei uma sobrecarga aqui, ela vai se distribuir, né, abrindo ali lá para o final, e cada vez mais aqui, próxima à minha edificação, eu vou ter maior distribuição de tensão, ao ponto que lá para baixo do perfil, essas tensões vão diminuindo. O mesmo acontece ali na figura ao lado. E aí, como eu sei que essas tensões estão distribuídas ao longo do meu perfil, né? Através do bulbo de pressão, que vai fazer o desenho do solo, desenho da distribuição das minhas tensões ao longo do meu perfil de solo. Então, as tensões são distribuídas em linhas isóbaras, que quer dizer linhas de mesma pressão, que vão formar o bulbo. E quando eu tenho uma edificação, a minha tensão efetiva, lá no final, ou seja, depois que eu acrescentei a minha carga, vai ser a tensão efetiva inicial, tensão efetiva é a tensão total, menos pressão neutra, mais o acréscimo da minha sobrecarga em função da edificação ou da fundação que eu tinha lá no meu solo. Vamos dar uma olhada no bulbo de pressões aqui. Quanto mais próximo à superfície onde eu estou aplicando a minha carga, maior é a pressão. E aí essa pressão vai se distribuindo ao longo do meu perfil de solo, mas ela vai diminuindo, né? Então aqui eu tinha 0,8 da minha tensão inicial, depois 0,5, até que lá no final está 0,1. Então essas tensões vão se distribuindo ao longo do solo até o momento em que ela se distribui de vez. E aí fica nulo toda a parcela que eu tinha. Quando eu estou querendo calcular esse acréscimo de carga, seja ele pontual, seja ele retangular ou circular, eu preciso de algumas equações que vão nos auxiliar a entender esse acréscimo de carga. Então, por exemplo, a primeira delas é carga concentrada. Faz de conta que eu estou calculando o acréscimo de carga que somente um pilar, ou seja, uma estaca, vai fazer lá no meu perfil de solo. Então, eu vou utilizar essa equação de Boussinesq, que é essa dada aqui. Então, eu vou ter a minha profundidade e eu vou ter o raio aqui, que é a distância horizontal do ponto onde eu apliquei minha carga, que está aqui pela letra P, até o meu ponto de interesse, onde eu quero saber a minha tensão. Então, esse R é a distância entre eles. Então, se eu quero saber de uma carga concentrada, eu vou utilizar essa solução de Boussinesq. Se eu preciso saber de uma carga retangular ou quadrada, eu vou utilizar essa solução de Newmark, né? Que é a aplicação do conceito em diferentes tipos de geometria, considerando as tensões provocadas por carregamentos uniformemente distribuídos, onde as áreas podem ser decompostas em retângulos. Então, a minha tensão vai ser a sobrecarga que eu apliquei vezes o meu fator de influência. Esse fator de influência depende aqui dessas parcelas M e N. Vamos à câmara de documentos. Esse meu fator de influência, eu vou descobrir através desse ábaco. Então, o meu fator de influência é aqui. E eu entro com as parcelas M e eu também entro com N, aqui embaixo. Então, eu verifico aqui, aqui e
vejo nesse eixo Y qual que é o meu fator de influência. Esse fator de influência vai reduzir a minha sobrecarga, então o meu Q vai reduzir esse Q para ser aplicado depois lá na sobrecarga. Vamos voltar ao quadro. Então, esse fator de influência aqui vai ser utilizado através do ábaco, né? A e B vão ser as dimensões do retângulo no qual eu fiz a distribuição da carga e depois eu vou e calculo o meu acréscimo de tensão. E por fim, se eu tenho uma carga circular, que também vai ter um carregamento uniformemente distribuído, mas sobre uma fundação circular, por exemplo, uma sapata circular ou um reservatório que está ali sobre o meu solo, a minha tensão vai ser calculada em função da solução de Love. Então, eu vou entrar com a sobrecarga, o raio aqui do meu círculo e também a profundidade. Jogo as informações ali nessa fórmula e lá na frente eu vou descobrir, então, o acréscimo de carga. Lembrando que o acréscimo de carga, ele vai ser somado, em função de ser um acréscimo, somado lá na minha tensão efetiva, né? Então, vou considerar a tensão efetiva inicial, vou somar uma parcelinha ali do acréscimo e eu vou saber a tensão efetiva final lá no meu ponto a 10 metros de profundidade, por exemplo. Então, finalizamos o conceito aqui do acréscimo de tensão. Vamos solucionar agora um caso em que eu tenho um acréscimo de tensão num perfil de solo de uma situação problema. Vamos ao quadro. Então, você tem a possibilidade de realizar o dimensionamento do galpão para a indústria de laticínios, onde você está construindo sua câmara fria, começando pela estrutura de fundação. Está previsto um equipamento nesse balcão, cuja base será formada por um radier circular com diâmetro igual a 2 metros. Os mapas de carga demonstraram que a fundação irá provocar um carregamento uniformemente distribuído de 50 kPa nesse solo. Só de ler esse enunciado, eu já fico atento com alguns pontos que você também pode ficar aí. Então, eu tenho um radier circular, ou seja, uma carga uniformemente distribuída numa fundação circular. Essa minha carga vale 50 kPa. O diâmetro da minha fundação é 2 metros. Então, se eu quero saber o acréscimo de carga que esse radier vai provocar lá no meu solo, eu já vou pensando aqui na solução de Love, que é aquela equação para eu achar o acréscimo de carga numa placa circular. Então, como se dá o acréscimo de tensão no solo? Verifique se esse acréscimo é idêntico em todos os pontos abaixo da base ou até mesmo em pontos fora do raio da base, que estão distantes a 1 metro da face da base, por exemplo, como nesse caso. Então, eu tenho ali o mesmo perfil de solo, areia fina, argila mole, pedregulho, e eu tenho aqui uma fundação circular, com uma base de 2 metros. Eu quero saber exatamente no centro, então, no centro, que seria o meu ponto A, eu vou utilizar a solução de Love, e no ponto B e C, o ponto C está a 1 metro aqui do fim da minha base e o ponto B está exatamente na base. Eu vou usar uma outra equação que nós podemos ver aqui nesse próximo slide. Então, no ponto A, vou usar a solução de Love e no ponto B e C, que estão fora do centro, eu vou utilizar aqui sobrecarga vezes essa distância A mais a minha distância B. Então, aqui tem uma tabela, porque eu quero saber todo o acréscimo de carga em função das profundidades que eu tenho. Então, cota 4, cota 5, 6 e 7, né? Como essa minha tensão vai se distribuir lá ao longo desse meu perfil de solo.
Então, eu tenho, para a cota de 4 metros, os pontos A, B e C. Eu vou calcular a tensão efetiva, vou calcular o raio e aí a distância até o centro. Como o ponto A, por exemplo, está no centro, essa minha distância é 0. No ponto B, essa distância é 1, porque ele está lá no final do meu círculo. Meu círculo tem um raio de 1 e o ponto B está exatamente aqui. E o ponto C, que está a 1 metro do ponto B, a distância até o centro vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Tudo bem? Então, isso se repete ao longo de todas as profundidades aqui onde eu considerei a distância até o centro. Aí, eu vou para o meu ábaco da solução circular, acho essas distâncias de Z sobre R e X sobre R, acho os valores dela. Para quê? Para eu conseguir o meu fator de influência nos dois pontos lá, aqueles pontos A e B. E aí eu vou considerar depois o cálculo do acréscimo de tensão, ou seja, qual que é a carga que vai chegar lá a 4 metros de profundidade no centro da minha placa circular. Então, vamos pensar. O acréscimo de carga na minha placa circular era de 50 kPa, né? Aliás, a sobrecarga dessa minha placa circular, do meu radier. A 4 metros de profundidade, que é 1 metro da base, vai chegar 52,5 kPa. Isso, somado com a minha tensão efetiva inicial de 6 kPa, vai resultar em 58,2. Então, eu sempre vou pensar na tensão efetiva inicial, mais o meu acréscimo de sobrecarga causado pelo meu radier. Então, isso vai se repetindo lá ao longo das minhas profundidades. O que eu quero que você grave, por exemplo, é esse ponto A 4 metros de profundidade. Então, eu tenho 58,5 kPa. Vamos olhar esse mesmo ponto A agora a 10 metros de profundidade, que é aqui, ó. Essa parcela aqui, né? Mais profunda lá. Olha o meu acréscimo de tensão lá no ponto A. 1,49. Lembra que eu tinha 52,5 a 4 metros de profundidade? E aí, a 10 metros eu tenho somente, aproximando, né? 1,5. O que isso está dizendo? Que a minha tensão da fundação do meu radier está se distribuindo aqui no bulbo de tensão. E aqui a 4 metros, eu tinha uma tensão muito maior zona do que essa aqui que chegou a 10 metros lá no final do meu perfil. Então, assim funciona o bulbo de pressão, né? Lá no início da minha quanto mais próximo eu tô do meu perfil, da minha fundação, eu tenho uma carga muito maior, porque o meu bulbo de pressão está recebendo uma carga maior. E essas pressões vão se distribuindo ao longo do meu perfil de solo, e aí elas vão diminuindo, tudo bem? Então, 10 metros de profundidade está recebendo uma tensão menor do que 4 metros de profundidade. Assim funciona o bulbo de tensão, tá? Então, não se assuste, você não está calculando errado. É justamente porque as tensões que são aplicadas lá em cima vão se distribuindo ao longo do perfil, até que uma hora elas diminuem ou elas deixam de existir, porque elas já foram recebidas ali ao longo do atrito de todo o solo. Analisamos a resolução da SP.